Graças a Deus. Vamos abrir então as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, no versículo 8. Antes então vamos ler o versículo-chave que está em Romanos 8 e 1, para continuarmos a partir do versículo 13. Versículo 8 e 1, vamos ler junto? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Capítulo 13, versículo 8. Para meditarmos, capítulo 13 da carta de Paulo aos Romanos, versículo 8. Vamos ler? Todos encontraram? A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? Fique à vontade, tomai assento. E vamos ter por tema então, o amor a tudo suporta. Bem, dentro desta palavra, vamos ter como tema o amor tudo suporta. Nós vimos então, na última semana, sobre a graça e honra a quem honra. E agora então vamos ver o que Paulo quer nos passa através da mensagem de hoje. Começando então pelo versículo 8, que nos diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Nós vamos entender que Paulo, ele sempre, queridos, teve um amor extremo. E Paulo mesmo, quando ele lutava, sem saber de que maneira, ainda como Saulo, ele defendia o nosso Deus, ele defendia o Deus verdadeiro. Para ele, era a coisa correta. E quando surgiu então os cristãos, falando deste grande amor, que ele mesmo sem conhecer, mas que outrora defendia este Deus, ele foi contra. E agora então ele diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos anunciei uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. O que vem dizer essa lei então? Nós cristãos temos que entender que nós não devemos ter dívidas. Nem por isso não podemos contrair dívida. Numa necessidade, nós podemos pegar emprestado. Mas a Bíblia, ela nos orienta que nós não devemos fazer dívida sem ter necessidade. Você já notou que alguém que se ensoberbece, que compra o que não é necessário, que compra além do que pode, ele vai causar problema para ele, para a família, para a sociedade e, por que não dizer, para a igreja. Agora tem uma dívida que nós nunca vamos saldar, que é o amor. Por isso o amor tudo suporta, mas é impagável. Nunca você vai conseguir pagar, saldar essa dívida do amor. Primeiro porque quem mais nos amou do que Jesus? Deus deu o único filho, primogênito dele, para que por nós morresse, para que alcançássemos essa graça da salvação. E como que vai se cumprir a lei no amor? É porque quando nós amamos o nosso próximo, entenda, quando Paulo fala sobre o amor ao próximo, ele não está dizendo que nós somos obrigados a amar a nós mesmos.
Não, ele está dizendo que nós devemos amar o nosso próximo como nós nos amamos. Quem é que não se ama a si mesmo? Quem é que não sente amor por si mesmo? Quem é que não defende-se? E esse amor, ao nós fazer com o nosso próximo, nós estamos cumprindo a lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Se você realmente ama, irmãos, nós vamos ver que quem ama não maltrata. E por que o amor tudo suporta? Nós tivemos aqui testemunho da minha nora, falando do meu netinho ali, do esposo dela. Por que o amor tudo suporta? Fala com qualquer mãe para ver a dor terrível que é a dor do parto. E se levasse em consideração, nenhuma mulher queria mais engravidar. E pela dor que suporta, quando a criança nascesse, ela teria raiva da criança, porque fez ela passar aquela dor. Mas é totalmente ao contrário, né? Parece que aumenta o amor. O amor, queridos, ele supera a tudo. E o amor, este amor que Jesus Cristo nos trouxe, ele é impagável, não tem como pagar. Mas aí você pode perguntar, mas por que nem todos aceitam esse amor? É porque não depende de nós. A escolha vem de Deus. Nós temos o costume de dizer que a salvação é pela graça. E alguém diz que uma vez salvo, sempre salvo. Isso, irmãos, é piada. Isso é brincadeira de Satanás. Uma vez salvo, lutando pela salvação e indo até o final, alcançamos a salvação. Caso contrário, não tem como sermos salvos. Mesmo porque a salvação não é individual. A salvação não tem como ser individual. Porque se assim fosse, uma criança como meu netinho ali, com 5 meses, ele tem a salvação garantida nesta idade, sim. Mas ele nasceu de um pecado, ele tem o pecado original, sim. Mas ele não entendeu o plano de salvação. Ele não entendeu como alcançar sua salvação. E ele nasceu de um pecado, mas é inculpável. Ele não tem culpa desse pecado. Assim nos alcança a salvação do Senhor. Quando nós conseguimos desfazer-nos do pecado que atinge a nossa alma, nós temos o direito à salvação, não através de nós, mas através então daquele que por nós pagou um preço. E por que então que a salvação não é individual? A Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Aqui nós podemos entender que não tem como um ser humano batizar-se sozinho, porque o batismo quer dizer imersão em águas. Tem que haver um ministro para fazer. Então já não pode ser salvação sozinho. Ele tem que ter alguém, tem que ter uma coletividade. E por que Deus exige isso? Porque nós temos que entender que ninguém, o ser humano, jamais alcançaria a salvação por si mesmo. Começando que ele depende totalmente do próprio Jesus. Então ele já dependeu de alguém que fez a obra para ele. Agora já não é mais individual. Mas a salvação é para quem quer, sim. Nós sabemos que a salvação é para quem quer. Mas como que Deus escolhe então? Deus escolhe porque Ele vê em nós o coração. Ele vê em nós a necessidade. E Ele sabe que por nós nunca teríamos direito e nunca alcançaríamos o desejo de ser salvo. Salvo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que como poderíamos querer ou entender a salvação se não tivesse alguém que nos explicasse? Então Deus, Ele traz Paulo a nos explicar que é necessário ter alguém para nos mostrar o direito da salvação. Não é possível que uma criança como meu netinho, repito, ele tenha desejo de ser salvo, porque ele não entende nada. E quando ele cresce, ele vai aprendendo conforme alguém vai lhe ensinando. Ninguém aprende sozinho. Se você notar, isso a ciência prova, uma criança, se ela não escutar, ela não pode falar. Então ela vai ser muda, porque ela não escuta, ela não tem como aprender. Nós temos que entender que se uma pessoa nascer e ficar isolado, e não ouvir nada, não entender nada, não lhe explicar nada, nunca vai entender nada. Por isso nós cristãos temos que entender que todos nós que começamos uma vida, nós temos que procurar entender. Nós vamos, por exemplo, à escola para aprender o ABCD.
e nós viemos para a igreja para aprender a obedecer. Eu e você temos que entender que nós precisamos do nosso próximo. Por isso, quando nós amamos o nosso próximo, nós cumprimos a lei, essa lei de Deus, que é uma observância, que nós sempre vamos precisar do próximo, nós sempre vamos precisar do outro. Por isso ninguém consegue viver isolado. Você vai ser batizado, você vai precisar participar, porque a Bíblia diz que quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Você vai precisar ainda de um novo cumprimento para isso continuar, que é participar da Santa Ceia. E nisso vai precisar também de algum ministro para fazer tal coisa. Por isso nós temos que entender que na nossa vida sempre vamos precisar de alguém. Não existe um profissional que ele trabalhe em todas as áreas. Nós temos que ter um motorista para nos locomover, nós temos que ter um carpinteiro para nos fazer a nossa casa, um pedreiro, nós vamos ter que ter um marceneiro, nós vamos ter que ter um eletricista. Nós vivemos numa coletividade. E como que a salvação pode ser de graça se nós temos que congregar? Por isso, cumprir a lei nos diz então que nós temos que andar na presença do Senhor. E Paulo então, ele nos deixa claro, querido, que para tudo existe um momento. E aqui Paulo nos coloca então como efeito: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amará o teu próximo como a ti mesmo. Nós olhamos para os mandamentos de Deus e sabemos que nós temos que cumpri-los. É necessário cumpri-los. Mas quem, irmão, ama o seu próximo e o prejudica? Se nós olharmos atentamente para isso, nós vamos ver que sempre que Deus ele passa o mandamento, se nós olharmos os 10 mandamentos, por exemplo, 8 são negativos, só 2 positivos. E muitas vezes nós queremos que Deus faça a nossa vontade. E Deus, irmãos, Ele não pode fazer a nossa vontade. Por quê? Porque se Deus for fazer a nossa vontade, por certo nós vamos perder a salvação. Porque a nossa vontade está na carne. E a carne, ela vem na soberba. Ela vem na concupiscência. E se nós quisermos viver o nosso bel prazer, nós não vamos ter o encontro com Deus. Porque Deus, irmãos, esse Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê seja salvo, não pereça. Ele não pode, irmãos, aceitar este mundo corrompido que nós vivemos. Só que nós, na nossa carne, nós temos o desejo de compartilhar as necessidades do mundo. E tenha certeza, eu e você precisamos estar atento de que todo ser humano, ele tem uma necessidade forte, que é negar a si mesmo. Jesus Cristo disse: aquele que dar a sua vida por amor a mim, de Jesus, vai alcançar a vida eterna. Mas quem quem quiser fazer a sua própria vontade, já não alcançará. Se eu e você queremos ficar nesta terra, é só nós ficarmos no nosso bel prazer, na nossa vontade. Só que existe algo que eu e você temos que entender. Deus, Ele não força ninguém. Então, se eu e você não fôssemos e não ser forçado, nós vamos continuar a fazer aquilo que nós desejamos. O nosso desejo, ela vem da concupiscência dos olhos. E os nossos olhos, eles sempre são atraídos pelos desejos deste mundo. A visão do ser humano, querido, ela é super necessária. Só que nós temos que ter o cuidado de ver o bem de Deus em nosso favor, e nós sempre imerecedor do favor de Deus. Quando Deus, Ele escolhe alguém para a salvação, Deus, Ele tira-nos deste mundo e coloca no mundo espiritual. Eu e você temos que entender que o mundo espiritual, ele não existe no mundo carnal.
todos os nossos desejos, todas as nossas vontades se cumprem em nós. E nós nunca vamos estar livres da vontade da carne. Por isso, entenda, este efeito que Paulo nos fala, que o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Este amor que tudo suporta, ele vai se cumprir quando nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos. E este amor, ele só se cumpre quando eu e você deixamos o desejo carnal de lado. Por quê? Nenhum ser humano em sã consciência aceita que o seu próximo seja maior que ele. Isso é da tendência da carne, da necessidade da carne, de sempre ser maior, de sempre estar acima do próximo. Mas eu e você temos que entender que quando nós amamos a Cristo, nós se entregamos a Cristo, e então nós sabemos que tem alguém superior a nós. E quando nós entendemos isso aqui, deixamos isso descer ao nosso coração, nós deixamos de ser aquele que tudo podemos e tudo somos. Então sabemos que há uma força superior. E quando nós aceitamos desta maneira, esse cumprimento do amor, ele passa a existir dentro de nós e sai para fora. E não está fora e vem para dentro. Então muda-se a necessidade de nós sermos melhor que o nosso próximo. E nós começamos a ser igual, ou então deixar o nosso próximo ser superior. Sabe, irmãos, quando alguém tem uma necessidade, quando alguém está com um problema e olha para o próximo e diz: resolve isso aí para mim. E aquele olha e diz: não, eu não posso, faz tu. E a gente fica na hombridade, na necessidade de resolver. Quando você coloca nossa dificuldade nas mãos de Deus e deixamos resolvê-lo, e deixamos que Ele resolva, nós deixamos de ser egocêntrico e passamos a ser cristocêntrico. Cristo, Ele pega as nossas necessidades pelo amor que Ele tem por nós, e então Ele encosta para Ele e deixa que nós, irmãos, vençamos a necessidade da carne. Por quê? Porque sempre que eu e você vivemos a realidade deste mundo, nós vamos confundir-nos e vamos andar confundidos. Mas quando nós colocamos o amor do Pai acima de tudo e saber que Ele, quando Jesus disse que este mundo jaz do maligno, Ele entregou este mundo nas mãos daqueles que têm paixão própria, para que estes, então, pagasse com seu próprio corpo o desejo tal e Satanás o acompanhar. E quando nós nos abstemos disso e colocamos a nossa vida no altar de Deus e deixamos este mundo, deixamos estes que se dizem grandes, poderosos e que decidem a ficar com o seu próprio prazer, nós ficamos no amor de Cristo. E então sabemos que este mundo jaz no maligno e nós não pertencemos a este mundo. Então o amor ao próximo se cumpre em nossas vidas. Por isso então no versículo 11, e digo isso, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E o 12, a noite é passada e o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. A noite é passada. A noite que Paulo se refere aqui, fala deste momento que estamos vivendo. Ou seja, neste momento que estamos vivendo é noite. E agora então, o dia é chegado e rejeitamos, pois, as obras das trevas. Satanás, ele coloca em nossas vidas, em nossa mente, que este mundo que jaz no maligno, ele tem direito de fazer aquilo que bem entende, que é a vontade da nossa carne. Mas se agora é noite, então, é porque nós estamos na inatividade. Ou seja, antes de nós aceitarmos Cristo, nós tínhamos o domínio do nosso corpo, a entender desta maneira. A partir da hora que nós aceitamos a Jesus, nós colocamos a nossa vida na mão de Jesus e sabemos que neste corpo
Satanás domina. Enquanto nós vivemos, Satanás domina o corpo. Salvo que a maneira que nós partimos, deixamos este corpo, nós temos a vitória em Cristo. Para isso, nós temos que entender, está dentro de nós a salvação. O Espírito que um dia Deus colocou em nossas vidas, ele continua vivo para todo sempre. A carne, que agora é dominada por Satanás no seu prazer, ela vai ser destruída a hora que nós perdermos a vida, essa vida que dissemos ser nossa, que na verdade é de Cristo. Por isso é noite, mas agora nós vamos entender que ao chegarmos próximo de Cristo, ele sendo o dono da vida, porque a vida pertence a ele, Satanás não tem direito, então nós chegamos nessa vida. E agora ao pegarmos essa vida, que não mais pertence a Satanás, mas a Cristo, nós ganhamos a vida própria, que seja, nós partimos daqui e vamos para a glória com o Senhor. Aí está a vitória, e aí está o ganho que nós temos em Cristo Jesus. Então, a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Agora eu e você, ao vestirmos das armas da luz, que é Cristo iluminando o nosso caminho, tendo a certeza que se nós amarmos o nosso próximo, nós não vamos fazer mal para o nosso próximo, quando não fazemos a nós, o versículo 12 nos diz: andamos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revestirmos do Senhor Jesus Cristo e não tenhas cuidado da carne em suas concupiscências. E você, ao dizermos que andamos honestamente, não é só para a justiça, como nós falamos na semana passada, porque quem obedece à justiça por causa do castigo, ele não tem a validade de cristão. Nós temos que obedecer à justiça porque nós somos honestos e amamos a verdade. E então viver honestamente, quando Paulo nos fala aqui, se nós formos entender glutonarias, bebedeiras, desonestidade, Paulo coloca na mesma altura. Quando nós somos glutões, nós vamos ter problema de saúde. Quando nós entramos em bebedeiras, igualmente. Então Paulo coloca na mesma altura, se nós somos desonestos, queridos, a desonestidade não é só nós desafiarmos alguém, não é só nós roubarmos ou fazermos outras coisas, como os adultério e coisas piores. Tudo isso aqui nós temos que colocar que a honestidade. Honestidade é quando nós amamos o nosso próximo, igual a nós mesmos. O que você não quer para o seu próximo, não faça. Não faça com que amanhã a sua família, as suas próximas gerações, venha a ser julgada por aquilo que outrora fizemos. Por isso, o amor ao próximo, ela cumpre toda a lei. Quando nós sabemos que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e Jesus vem e disse: olha, eu não vos dou um outro mandamento, mas para cumprir, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Quando nós amamos o nosso próximo, nós somos felizes, nós nos realizamos. Você pode ver, muitas vezes é melhor nós fazermos um favor do que receber. Nós ficamos muito satisfeitos quando conseguimos ajudar alguém. Isso é o amor que nos leva a entender que quando a mão direita dá, a esquerda não saiba. Porque se nós fizemos ou ajudamos alguém esperando recompensa, não é o amor que Cristo fez. Porque se Cristo fosse esperar recompensa para morrer por nós, nenhum de nós seria salvo. Lembra que ele disse: Pai, passa de mim esse cálice, se for possível, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Querido, amada irmã, entenda, Deus sempre terá algo de especial para mim e para você. Mas este amor jamais vai ser alcançado se eu e você não tirarmos de nós a nossa pensamento de vantagem e colocarmos à disposição de Deus. Ame ao Senhor de todo o coração. Doe a sua vida. Deixa o Senhor entender o que você quer realmente. Não adianta, irmãos,
nós nos enganarmos. O maior mentiroso é aquele que mente para si mesmo. Não minta para você mesmo. Abra o seu coração. Derrame o seu coração na presença do Senhor. Rasgue o seu coração. E o seu próximo, ame como a você mesmo. Todos os desejos seus, seja para o seu próximo. E que Deus possa sempre, sempre estar em primeiro lugar na tua vida. Vamos nos colocar de pé.